Olá, governantes. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Fernando Guedes aqui. Me falem aí se estão me ouvindo bem. Resolvi fazer uma live hoje. Não foi de uma vez aí com muito tempo de antecedência, mas a ideia realmente é estou aqui para fazer. A intenção é informar de alguma forma e colaborar. Só o som aí, estão me ouvindo bem? Que eu estou com fone de ouvido e quero verificar aí se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Talvez não seja meu seguidor ainda. Meu nome é Fernando Guedes, sou advogado, atuo em Minas Gerais, em Juiz de Fora. E a minha intenção aqui nessa live, né, como eu faço de alguma forma, a intenção minha aqui para vocês é informar, eu resolvi fazer essa live. Só confirmando aí, estão me ouvindo bem, né? Beleza. Obrigado aí pelo retorno. Então, mas vamos lá. Fernando Guedes, então, meu nome, sou advogado, atuo na área aqui do direito imobiliário e especificamente aí em regularização fundiária e loteamentos. A minha intenção realmente aqui com essa live é informar, né, trazer para vocês algumas informações. Não quero fazer nada muito técnico, quero realmente fazer alguma coisa que informe mesmo, principalmente para algumas pessoas aí que são leigas, né, que possam começar a trabalhar nessa área. Primeiramente eu quero desejar aí um feliz ano novo, hoje dia 6, estamos começando mais um ano aí, que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês, que tenham muito trabalho, muita fé e com certeza muitas coisas boas vão acontecer esse ano para quem está realmente disposto aí. Mas vamos lá, eu resolvi então fazer essa live falando um pouco aí sobre aspectos práticos com o tema como iniciar a empreender em loteamentos. Loteamentos, já começando aqui, é uma forma de parcelamento do solo, entre parcelamento e também desmembramento, né? E o condomínio hoje é uma modalidade que está aí em evidência, na verdade o loteamento fechado, o condomínio fechado, principalmente por essa questão dos últimos anos aí da pandemia e tudo isso, eu acho que muita gente já se decidiu aí por ter um espaço que seja para lazer ou que seja um local para morar. E com isso decidiram aí ter um espaço fora da área urbana ou que seja na área urbana, mas um pouco mais afastado. Então a primeira coisa aí que, reforçando que é um negócio em expansão, que isso aí tem uma questão mercadológica aí muito grande pelo que a gente tem acompanhado, grandes fundos imobiliários, inclusive bancos, estão investindo nesse negócio, né, nesse ramo de loteamentos, e é um ramo realmente muito rentável, mas eu venho aqui também para frisar algumas coisas, né, que tudo que tem os seus bônus também tem os ônus, e quero também que pessoas que vão começar a iniciar nesse mercado, que tenham aí uma segurança, porque do mesmo jeito que é um procedimento urbano, aí, um parcelamento do solo, pode deixar a pessoa muito bem de situação, mas também pode ser problemas gravíssimos aí. Então a intenção mesmo é informar. Eu vejo pessoas às vezes que me procuram lá no escritório com problemas sérios, às vezes até questões aí de 10, 20, 30 anos, que são bem complicadas aí de resolver. Então por isso que eu resolvi iniciar esse ano aí com esse tema dessa live. Então, para começar, primeira coisa aí a dica aí que eu vou deixar para vocês comunique a todos que você agora está trabalhando com isso. Informe, entre em contato com pessoas aí que estão trabalhando nessa área. Nessa questão aí que eu falo de comunicar, né? A primeira coisa é você decidir a empreender. Você sabe os riscos, né? Mas as vantagens também de ser um empreendedor. E é importante nesse sentido de você buscar uma assessoria, em todos os sentidos, não só jurídica, mas eu vou entrar em detalhes aqui depois sobre isso. Então, quando você decide ser um empreendedor, você tem que se posicionar quanto a isso. Nessa questão de empreender em loteamentos, você tem que também se definir qual papel que vai ser o seu papel no loteamento. Sabemos aí que o loteamento tem várias fases, são desde a questão
antes de começar o loteamento, a análise de infraestrutura, a análise de viabilidade, depois também a finalização Eu até registrei aqui que são 3 etapas aí que eu digo, na verdade 4, né? Que eu digo sobre as etapas do financiamento. Primeiro é procurar a área e negociar. Digamos aí que você seja o dono da terra, ou então que você vai negociar essa área para que essa área entre em loteamento, que se faça loteamento. Segunda fase, fazer uma aprovação do projeto. Aprovar o projeto tanto na prefeitura, tanto em cartório. Terceira fase, desenvolver esse projeto. Fazer, nesse caso aí, toda a infraestrutura e tudo isso. Outra coisa também aí que eu acho que finaliza, que eu considero a 4ª etapa, é a de venda e de pós-vendas. Porque não é só você finalizar a venda que você vai ficar livre, entre aspas, da questão do loteamento. Você fazendo isso bem assessorado, você tem depois a carteira de vendas que tem que ser administrada, questão de inadimplência, tudo isso. Então vamos lá. Primeira coisa que voltando, qual vai ser o seu papel no negócio? Você é o dono da terra? Você é o empreendedor, o loteador que vai fazer esse loteamento? Você pode atuar lá como engenheiro, como arquiteto, ou você vai ser o advogado, vai cuidar da parte jurídica. Qual é o seu negócio nesse papel? Qual é o seu papel nesse loteamento? Como que isso vai ser feito? Qual vai ser o seu papel? Decidido isso, ok, vou empreender em loteamentos, já decidi aí a questão do meu papel, qual vai ser. Você escolheu aí qual área que você resolveu para atuar. Segunda coisa, conecte-se com profissionais de outras áreas. Vamos supor, no meu caso, que sou advogado, um loteamento, como eu falei, envolve muitos profissionais. Então, com isso, é necessário conectar com outros profissionais da área. Então, voltando lá, como eu falei, primeira coisa a empreender é você falar para todos que você está empreendendo nesse negócio. Conversar aí com pessoas que são do ramo, como, por exemplo, corretores, conversar com pessoas, por exemplo, engenheiros, topógrafos, arquitetos, engenheiros e comunicar isso para eles. E nesse momento já é importante também você já se cercar desses profissionais para lá na frente você fazer uma parceria. Sempre, claro, né, tendo cuidado aí de se cercar de profissionais competentes e com isso você não ter problemas aí posteriores. Voltando então a essa questão de se conectar com os profissionais, eu listei aqui mais ou menos aí, que eu acredito que seja em torno disso, uns 10 profissionais envolvidos em loteamento. Por exemplo, na parte de engenharia, é preciso um engenheiro agrônomo, é preciso também um engenheiro agrimensor, um engenheiro elétrico e um engenheiro civil. Outro profissional também fundamental, um abraço aí para o meu amigo aí, o Márcio, que está na live aí. Outro profissional aí fundamental é o arquiteto urbanista. O arquiteto urbanista vai fazer aquele desenho viável do projeto, claro, né? Aproveitando aí a viabilidade de toda a área e também dando uma maquiada no sentido de deixar ele mais útil, mais funcional e até mais bonito, colocando aí as áreas úteis, as áreas de lazer. Então esse profissional também é muito importante. Outro profissional também importante é um geólogo, para analisar a terra, onde vai ser feito o loteamento, para não ter surpresas. Às vezes eu tive um caso outro dia de um cliente que me procurou a respeito de uma área que ele loteou e lá dentro tinha um problema, a questão de um lixão de muitos anos atrás na cidade, um problema muito complexo de arrepiar mesmo, um problema bem complicado. Então o geólogo também é muito importante. Outro profissional importante é o corretor, né? Ele vai atuar lá desde o início, falando ali, fazendo uma análise também daquela área, como que é aquela área, se tem muito loteamento na área ali ou não. E também tratando lá na frente, na ponta do negócio lá, que é tratando nas vendas. Então é muito importante também o papel do corretor. Outro profissional importante é o contador, né? Uma assessoria fiscal é fundamental, desde o início, na hora se você vai fazer a empresa, que é necessária aí a questão de patrimônio de afetação, você vai fazer uma empresa, né, com um propósito específico, então esse momento também é muito importante o contador. Um profissional de marketing, né? E esse profissional de marketing vai fazer as vendas desde na cidade e também hoje em dia o marketing digital, que é muito importante. Só lembrando que tem uma particularidade muito grande, porque são casos e casos, né? Por exemplo, cidade pequena, o profissional de marketing não pode ser só aquele que vai trabalhar em Facebook, Instagram, que vai trabalhar na internet, né? Em cidades pequenas é necessário, às vezes, até aquelas coisas de antigamente, mas que ainda funciona,
hoje em dia, que tem em muitas cidades, que é aquele carro de som mesmo, uma pessoa que passa lá com o carro e fazendo propaganda. Então, esse profissional de marketing vai ter que analisar no local onde vai ser feito o loteamento qual é o tipo de marketing ideal. E, claro, não menos importante, né, o advogado e especialista nessa área. Vou falar um pouco mais aqui da importância do advogado, né? Começa lá desde a questão da matrícula do imóvel, antes de tudo, para fazer essa análise de viabilidade. Então aqui eu estava falando aqui, voltando na questão dos profissionais que você tem que se conectar para dizer que você está trabalhando com essa área agora, que você agora trabalha com loteamentos. Então essa área aí fica muito importante comunicar, que seja através do Instagram, que seja pessoalmente. Eu acho que é importante esses detalhes aí. Passando aqui um pouco, como eu falei agora alguns minutos atrás, uma importância aí do advogado especialista na área. Não desmerecendo, né, os outros profissionais, mas quem atua especificamente na área de loteamentos, na área do direito imobiliário, como todas as áreas, eu acredito muito hoje que é fundamental o papel do especialista, ele já vai atuar naquela área específica ali com um certo conhecimento. Né? Eu sempre brinco, eu sempre falo, na verdade não é brincadeira, é verdade, que o advogado tem que entender de tudo um pouco, de todas as áreas, mas tem uma área que ele tem que entender muito. Então, nesse momento, eu friso aqui a questão da importância de um advogado especialista. Por exemplo, a primeira coisa que deve ser analisada por um advogado especialista é a questão da análise da matrícula do imóvel. Como que vai nascer isso lá no cartório? Tirar aí o registro, né, a matrícula do imóvel atualizado e fazer com ele aí uma análise dessa situação. O imóvel está em nome do proprietário, acontece muito, chega muito para a gente lá no escritório, questões aí que ainda estão pendências de inventário, né? Geralmente o avô, ou o pai, ou algum parente, né? Mãe, enfim, faleceu e aquele imóvel ainda está em nome da pessoa, tem que fazer primeiro o inventário para depois regularizar essa situação do imóvel na matrícula. Então esse papel é fundamental. Segunda coisa, quando eu falei lá atrás da questão do parcelamento urbano, que nós estamos falando aí também, o loteamento, nós temos também o desmembramento, porque o desmembramento é uma situação diferente do loteamento. Para um leigo, né, até parece que é a mesma coisa, mas na verdade o desmembramento é quando a área ali já está de frente para a rua e não vai ter nenhum acréscimo em relação à infraestrutura urbana. Então, nesse caso, é um procedimento bem mais simples do que o loteamento. Então, essa análise da matrícula é fundamental. Essa análise documental e, com isso, levar essa documentação, fazer esses protocolos, ofícios, requerimentos, tanto na prefeitura quanto também no cartório de registro de imóveis responsável, né, daquela cidade ali onde está sendo feito o loteamento. Então, mais um papel importante aí do advogado. Outra coisa também importante, o advogado especialista vai tratar da questão dos contratos, né? Nós sabemos aí com loteamento, assim como qualquer negócio jurídico imobiliário, são muitos contratos, são contratos, nesse caso, contrato de compra e venda, depois se acontecer alguma coisa em relação aos distratos, temos também a questão de cobranças. Então, o papel do advogado aí é fundamental nessa área. Agora eu vou passar para uma outra área aqui para um outro ponto que eu acho importante também a gente analisar aí para quem vai iniciar. Gostei aí, todo mundo está participando. Obrigado aí pelo retorno aí. Estão me ouvindo bem, né? E, enfim, essa questão que deve ser analisada também é a questão do loteamento, onde ele vai ser implantado, né? Primeira coisa, esse loteamento, qual cidade que ele vai ser implantado? Ele vai ser feito numa cidade turística? Ele vai ser feito numa cidade industrial? É uma cidade agrícola? Como que é essa cidade? Como que gira a economia dessa cidade? Né? É uma questão sazonal, por exemplo, vamos supor que é uma cidade agrícola e vai ter determinado período que essa cidade vai ter uma questão financeira que vai ficar um pouco mais abastada. Então tem que ser analisado isso, qual o momento certo de lançar, se a cidade comporta isso. Outra coisa importante, tem outros loteamentos na cidade? Existem loteamentos lá já em andamento? Porque às vezes já tem um loteamento lá, você, por exemplo, você não vê lá o profissional, não vê nenhum tipo de loteamento lá, visualmente. E quando você vai no cartório ou na prefeitura da entrada, já tem um processo de loteamento em andamento. Então, com isso tem que ser analisado. Essa questão
dessa análise também é fundamental. Por quê? Porque nesse caso aí tem que ser analisado também a questão dos valores do lote, qual o valor que vai ser gasto. Eu vou até depois chamar alguém aqui para fazer uma live comigo nos próximos meses, eu vou falar sobre isso depois, para a gente falar sobre essa questão dos custos, né? Principalmente questões ambientais e tudo isso. Mas, voltando, tem que ser analisado também, porque às vezes você vai fazer loteamento numa cidade que vai vender lote lá por 20 mil, por 30 mil. E aí, quanto você vai gastar com infraestrutura? Será que vale a pena? Então, isso também é muito importante fazer essa análise. Então, já falei dessa questão do preço médio, já falei também de outros loteamentos lá. Porque às vezes você, por exemplo, está pensando em implementar lá no seu loteamento, né, lotes aí em torno de, por exemplo, 100 mil reais, 150 mil. E às vezes tem na cidade loteamentos lá com lotes de 80 mil, 90 mil que já não vendem. Então é muito importante fazer essa análise da cidade que vai ser feito o loteamento, tá? Estão me ouvindo bem todo mundo aí? Tomar uma aguinha aqui para molhar as palavras, vamos lá. Eu falei então dessa questão da parte sazonal, né, da cidade, como que isso vai ser, como que funciona essa cidade, se ela realmente comporta isso. Falei também dessa questão do valor do lote. Então vamos lá. Outra coisa também importante, aí já fazendo uma análise, já foi lá, eu já decidi, né, eu vou fazer naquela cidade, ok, já fiz as análises prévias. Só voltando nessa questão da cidade, é muito importante também a pessoa fazer uma análise prévia lá em loco. Às vezes não vale a pena você ficar só, né, pelo computador, enfim, fazer uma lá na cidade, pesquisar no mercado, conversar com corretores, falar, olha, tem algum loteamento aqui? Você acha que se lançar um loteamento aqui dá certo, não dá? Já teve algum aqui? Tem cidades, por exemplo, que às vezes fica, entre aspas, né, a situação já um pouco complicada, porque teve um loteamento que foi lançado e esse loteamento não chegou a se concretizar. Isso é muito ruim para o empreendimento loteamento, né? Isso prejudica muito. Então é muito importante dar uma olhada lá no local, se tem loteamento, se teve algum que parou no meio do caminho. Às vezes, por exemplo, o lançamento não sai do jeito que a pessoa espera, quer vender por um determinado valor o lote, e com isso não vende. E aí o loteamento fica lá, entre aspas, agarrado, não consegue vender. Então essa análise é fundamental. Depois disso, escolheu lá o lugar, tá tudo ok, aí eu já venho para a parte da análise técnica da área. Como que é essa área onde vai ser feito o loteamento? Eu falei lá atrás, essa questão de um problema que um cliente teve em relação à área, em relação à parte de geólogo mesmo, da terra, né? Que tinha um problema lá muito sério. Outra coisa também que é importante, essa questão de analisar, já analisando na área, qual que é a distância da cidade, né? As pessoas que estão olhando aquela área ali, vai ter um retorno ou não vai. Importante também, vamos lá, agora o papel do advogado imobiliário, a questão da legislação pertinente. Já tem um loteamento lá naquela cidade, já tem uma lei em relação ao parcelamento do solo, como que está isso lá? Dependendo da cidade, se for cidade pequena, independente disso, tá? Eu vou falar cidade pequena que você já vai direto no prefeito. Se não for, se for uma cidade maior, procura a secretaria especializada nessa área, conversa com eles como que é isso lá, explica que você está querendo fazer um loteamento, que esse loteamento lá que você vai fazer vai ser regularizado, e já troca aí, já bate um papo lá na área para ver justamente como que é isso lá. Outra questão importante, viabilidade ambiental. Como que é essa área? Nós temos a questão aí de rios, córregos que tem que ser analisada. Tem que ser analisado com muita calma por um especialista na área ambiental, um engenheiro. Essa questão por exemplo, se é necessário um estudo de impacto de vizinhança, um WAVE, né, que a gente chama, se é necessário um estudo de impacto ambiental. Então essa parte ambiental também é outra coisa que tem que ficar muito atento. Voltei aqui, vou falar depois sobre isso, vou trazer uma engenheira aqui para conversar. Eu tenho 2 contatos aí, parceiros, que a gente vai falar sobre essa questão da parte ambiental, trazer os engenheiros aí para conversar sobre isso. Então essa análise da área também é muito importante para fazer essa análise. Essa questão do loteamento, né, a gente sabe que é uma área assim, que gera muito valor e acontece muito de pessoas nos procurarem, né, para falar que às vezes tem um lote, uma área, desculpa, uma gleba ou uma determinada área
que foi herança, como eu voltei, né? Eu volto a falar na verdade, que o quê? Essa área geralmente vem de herança, são coisas de pessoas mais antigas. E na hora que eles vão fazer isso, eles acham que é tudo muito fácil, né? Que é só chegar e vamos resolver e vamos fazer. Porque às vezes ele pega alguma pessoa que não tem muito entendimento e acha que a coisa vai ser muito prática. Realmente, o ramo loteamentos é um excelente negócio, mas eu volto a frisar. Do mesmo jeito que ele tem tudo para dar certo, ele tem tudo também para dar errado se ele não for bem feito. Então, muito cuidado com essa questão aí da parceria. Essa questão dos riscos, né, eles são muito grandes. Eu falo aí por causa das questões. Por exemplo, uma questão ambiental. A multa ambiental, por exemplo, são valores muito altos e isso recai sobre o proprietário da área. Então é necessário aqui a gente verificar essas questões legais, né? É um negócio muito bom? É excelente. Só que tem esses detalhes que são importantes. Então, só voltando aqui, dando uma falada aqui novamente, refazendo aqui os tópicos, só para lembrar. Então, decidiu empreender, posicione sobre isso, né? Divulga. Qual será o papel no negócio? Eu falei sobre isso também. Você vai ser o dono da terra, você é o advogado, você é o engenheiro. Qual é o seu papel? Falei aqui também para se conectar com os profissionais da área, abra a boca, conversa, seja aí pelo Instagram, seja pessoalmente, liga para uma imobiliária, fala que você trabalha com isso. Depois também falei o papel e a importância do advogado especialista. Falei também sobre a questão de analisar aonde vai ser feita a cidade. Outro detalhe também que eu falei sobre a questão da análise técnica da área, né? Seja aí do solo, do estudo ambiental. Então vamos lá. Para a gente já partir aqui para o encerramento, eu tenho uma questão muito importante que eu gosto de falar, que é o seguinte: dá para começar para aprender em loteamentos sem dinheiro, mesmo sem condições financeiras de comprar uma fazenda ou alguma coisa desse tipo. Como que pode ser isso? Eu até coloquei que é a dica de ouro aqui para a gente frisar isso bem. Você pode fazer ali a conexão, fazer o casamento, vamos dizer assim, entre o dono da área e os loteadores. Existem casos, por exemplo, de clientes, né, que me procuram, que eles montam um grupo econômico que vão investir naquela área e desenvolver a infraestrutura. E você vai ficar de longe acompanhando isso. Só que esse de longe acompanhando, como você apresentou a área e também apresentou quem vai fazer, o loteador ou a loteadora, no caso, né, a empresa, enfim, você vai fazer essa ponte e nessa ponte aí você ganha um percentual. Não vou falar aqui em questão de valores, mas se ganha em um percentual entre 1 e 3% do VGV final. VGV é valor geral de venda. Então é uma questão muito interessante aí também. Você que quer participar dessa questão do loteamento não tem condições. Ou você faz um grupo econômico e compra aquela área e você participa, vende cotas dessa determinada empresa. Vamos supor que, vou colocar aqui só números para a gente ter uma noção. A área custa 1 milhão. Você junta 10 pessoas que têm 100 mil, monta uma empresa, uma sociedade com fim específico e com isso você montou aquele grupo e faz esse loteamento. Mesmo que você não tenha dinheiro para empreender, no caso aqui os 100 mil, você pode montar esse grupo ou fazer esse grupo entrar em contato com o dono da terra e aí fazer esse casamento, entre aspas, né? Fazer essa coisa aí funcionar. Então existe sim a possibilidade de se empreender em loteamento mesmo sem ter o dinheiro, né, o capital para investir nisso tudo. Essa questão da conexão é fundamental, é sempre ficar atento aí, porque às vezes é algum conhecido, ou às vezes você tem um sítio, ou às vezes você tem uma pessoa conhecida que tem uma área, então dá para fazer essa ponte aí que é fundamental e ficar de olho também em cidades aí que estão em franca expansão, né? Cidades aí que estão vindo empresas, ou cidades que estão sendo exponenciais aí em questões agrícolas, então temos muito campo aí para trabalhar. Aqui na nossa região, né, como eu falei, eu sou de Juiz de Fora, aqui é uma área mais, aqui nós estamos falando de Mata Atlântica, então é uma área um pouco mais de morro, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, tem muita coisa por aqui que dá para fazer, mas você de todo o Brasil aí, temos regiões que são mais favoráveis, eu digo aí por causa da questão do solo, então vale a pena ficar de olho nisso aí e sempre aí ficar atento para não se envolver num negócio que pode trazer um negócio depois. Então é importante. Eu queria realmente fazer essa live aqui, não vou me adentrar muito em questões técnicas, né? Jurisprudência, questões polêmicas aí em relação a loteamentos.
Mas vim aqui para dar essas dicas aí para vocês. Falar também que a partir de agora eu vou sempre trazer pessoas aqui, ou que seja sozinho, trazendo assuntos pertinentes aí ao direito imobiliário, regularização fundiária e questão de loteamento, porque eu acho que é preciso a gente mesmo passar essa informação, porque como eu falei aqui, às vezes a pessoa quer empreender nesse negócio, mas não tem dinheiro e fica travado nisso e não consegue se desenvolver. Mas existe sim algumas possibilidades quanto a isso. Eu espero aí ter ajudado vocês, a minha intenção realmente era essa. Outra coisa também que eu quero, já estou fazendo aqui a intenção, inclusive aqui no Instagram, eu estou montando um grupo de WhatsApp com assuntos pertinentes a loteamento, né? E inclusive que eu quero conectar parceiros também. Como eu falei, eu vou trazer outros profissionais da área. Outro dia eu fiz uma live aqui, peço a vocês que assistam também um tema interessante aí, REURB, regularização de loteamentos através da REURB, fiz com o Márcio Sakai, parceiro nosso aqui de trabalho, então dê uma olhada nessa live aí também. Mas então eu vou trazer aqui profissionais da área para a gente desmiuçar isso um pouco mais. Vai ser algumas que vão ser um pouco mais pesadas, talvez questões técnicas, mas a minha intenção aqui realmente não é deixar isso assim muito pesado, não. Eu quero deixar aqui de forma que as pessoas entendam. Coloquei aqui também há poucos dias no Instagram que eu assumi lá na Associação Mineira de Advogados do Direito Imobiliário, a pasta, né, como presidente da pasta de regularização fundiária e loteamentos. Então isso vai ser muito importante também para poder divulgar. Essas lives eu vou fazer inclusive lá no perfil da AMAD, mas eu vou colocar aqui também para vocês tudo aqui no meu Instagram divulgando. Fiz um post aí há pouco tempo atrás, alguns dias, sobre questão de legislação, a legislação básica, que quem vai empreender nisso precisa pelo menos dar uma olhada, frisando aqui que a principal é a Lei 6766 de 79, essa é a fundamental, pelo menos você dá uma lida nela, já que quer empreender nisso. E voltando agora, a questão do grupo do WhatsApp é o seguinte, eu vou fazer um grupo aqui para a região de Minas Gerais, tá? E a intenção é network. Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é corretor, mande aí para mim ou mande uma mensagem aqui embaixo na própria mensagem aqui do vídeo, ou mande um direct para mim falando que quer participar do grupo. E nesse grupo lá, é um grupo VIP, eu não quero muitas pessoas, porque lá realmente eu quero selecionar. Nesse momento agora, eu vou colocar também pessoas de capacitado em outras áreas, quero colocar engenheiro lá, quero colocar um grupo fechado, mas assim, que a ideia realmente é trazer isso. Porque às vezes a pessoa quer fazer algum tipo de loteamento, não tem informação, e esse grupo lá também vai ser para network. Então vou deixar aí para vocês em aberto, se tiver interesse aí de participar desse grupo, me manda aí mensagem que eu vou incluir vocês lá nesse grupo de troca aí de conhecimento, tá ok? Então reforçando isso aí, a minha mensagem que eu queria era essa. A minha ideia aqui nesse Instagram aqui é crescer, né? A partir do momento que eu estou me instruindo, eu estou também e posso instruir vocês. Então, colaborar aí com outras pessoas, aprender e sempre estou disposto aí a servir e aprender. Qualquer detalhe aí que ficou, às vezes alguma coisa que eu falei que vocês querem conversar um pouco mais sobre isso, tem meus contatos aqui nas redes sociais. Tem o meu número aí o meu contato aí para mensagem. Então podem chamar aí que a gente vai conversar. Próximo tema aí da live eu estou resolvendo ainda, mas a gente vai trazer coisas importantes aí. Eu estou tentando fazer aqui desse início, na verdade eu vou fazer, quem tenta não consegue, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazendo de forma estruturada. Comecei hoje como iniciar em loteamentos, depois eu vou trazer um outro tema com um pouco mais de profundidade, mas sempre desse tema, e ao decorrer do ano aí a gente vai aprofundando mais em alguns detalhes. Então eu agradeço aí a todos que participaram, vou deixar a live aqui gravada para que os outros aí que queiram assistir, e eu estou à disposição. Meus contatos estão aí nas redes sociais, se surgiu mais alguma coisa, se tem alguma coisa aí que queiram complementar, é só me chamarem aqui, tá ok? Agradeço a todos aí que participaram, a todos que estão aqui, vão visualizar depois aí, e vamos para cima. Desejo a todos vocês um ano abençoado, que Deus dê força aí a todos vocês, que trabalhem muito, que tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês vão ter um ano fenomenal e extraordinário. Muita fé que muitas coisas boas vão acontecer, tá ok? O que precisarem de mim, eu estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus.